Sim. E o que, para a gente, talvez até já indo para o final dessa live, Uhum. queria fazer uma pergunta para o Igor e uma para a Miriam. O que é que, como brasileiros, a gente tem, o que a gente pode fazer, a disseminação das notícias, talvez de fotos pesadas na rede social, isso ajuda o Hamas de alguma forma, porque está espalhando ali a notícia deles. O que a gente pode fazer para talvez ajudar de alguma forma? Essa é uma pergunta muito boa, né? Esse é um grande dilema que a gente tem hoje em relação a essa propaganda do Hamas, porque ao mesmo tempo que a gente quer que essas imagens, por mais terríveis que sejam, que elas sejam difundidas para que as pessoas vejam do que o Hamas é capaz de fazer, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com atrocidades, com crimes contra a humanidade, é provar que isso aconteceu. Então, a gente tem hoje várias fotografias, tem monumentos, ainda tem as câmaras de gás, por exemplo, do Holocausto, a gente tem sobreviventes do Holocausto, pessoas que relatam que viram, a gente tem provas materiais e tem gente que nega o Holocausto. Então, imagina nessa era de informação que a gente está, né, de rede social, tem pessoas que negam que o Hamas é um grupo terrorista, pessoas que negam que o Hamas faz isso. Então, a gente precisa documentar, mostrar para o mundo o horror que está acontecendo. Só que, por outro lado, isso também pode gerar aquilo que o Hamas quer, que é aterrorizar os cidadãos israelenses, gerar simpatia pela causa, porque, pasmem, isso acontece. Né? O Estado Islâmico teve milhares de jovens que iam da Europa se juntavam para isso. Por meio de quê? Da propaganda online. Então, pessoas podem se radicalizar por meio dessas imagens. É muito, muito complicado essa situação. A propaganda, quando você fala, acontece porque algumas pessoas podem acreditar que os palestinos são o alvo e não Israel, alguma coisa assim? Não, a propaganda do Hamas, assim, que eles constroem uma narrativa de que isso é um movimento de libertação nacional. Aquele discurso assim, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Você fala que as pessoas gostam de repetir. Então é mais ou menos uma propaganda nesse sentido, de que eles não são terroristas, eles são os defensores da liberdade, os freedom fighters, esse tipo de coisa. Sim. Miriam, e aí eu queria te perguntar, nós como cristãos, o que a gente pode fazer aqui do Brasil e o que a gente deve fazer em relação ao... A gente fala muito, né? Orar por Israel. O que mais a gente consegue fazer? Como a gente deve orar? Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Eu acho interessante, né? Porque algumas coisas acontecem e elas devem acontecer justamente para levar a igreja para o lugar de onde ela não deveria nem ter saído, né? E é triste porque coisas ruins acontecem para que a gente volte para esse lugar, né? Então, assim, a questão de nós orarmos por Israel não tem como. É porque é bíblico. Nós precisamos orar pela paz. Porque, como o Igor disse e explicou, isso acontece desde sempre. E não vai deixar de acontecer, entendeu? Então, assim, a maneira que eles têm de se defender é se defender. Não vai deixar de acontecer. Então, nós precisamos orar pela paz de Israel, por tudo aquilo que nós cremos, né? Pelo papel que Israel tem e a igreja. Israel tem o papel dele, a igreja tem o seu papel, entendeu? Então, a igreja ora por Israel, e Israel, nós acreditamos que é a nação escolhida do Senhor, nós como cristãos, enfim. Só que não é só neste período, né, de guerra que nós temos que orar por Israel, é desde sempre, porque nós acreditamos que a paz em Israel tem tudo a ver com Cristo, né, voltando. Então, assim, só que eu fico triste porque só em momentos assim de guerra é que as pessoas acordam. A mesma coisa aconteceu na pandemia, né? Quando veio a pandemia, todo mundo começou a querer estudar fim dos tempos, quais são os sinais. Só que em contrapartida, eu acho que como cristãos hoje, o nosso papel é nós orarmos por todo o povo. Então, como o Igor disse, tanto Israel quanto os palestinos civis estão sofrendo, sabe? Todos eles estão sofrendo. Então, nós precisamos, como cristãos, orar também pelos
cidadãos que estão na faixa de Gaza, sabe? As pessoas às vezes querem saber, será que é o fim dos tempos? Será que já está começando as dores de parto, né? Então, assim, é óbvio, né, que nós precisamos aproveitar essa oportunidade para levar o pessoal a entender algumas coisas que acontecem e aconteceram, mas eu fico triste também, porque a igreja, às vezes, ela é muito, que palavra eu usaria? Sensacionalista nesse período, sabe? Muito sensacionalista, quando, na verdade, o nosso papel é ter misericórdia com aqueles que estão sofrendo e, em contrapartida, também entender tudo isso, né? Porque talvez hoje Israel está sofrendo, mas talvez um dia, né, sejamos nós. Então, assim, como nós vamos lidar? Então, qual é o papel do cristão hoje? Orar para que se encontre uma maneira de cessar, uma maneira que nem tanto sofram, por mais que irão sofrer. Então, pensarmos que não só ficar... O que eu quero dizer é, a galera fica, orar pela paz de Israel, porque é o fim do mundo. Não, gente, vamos orar pela paz, vamos orar pelos civis, vamos orar para que a igreja, sabe, se ponha no papel de oração, entendeu? Vamos orar para que, olhar para nós mesmos como igreja, qual é o meu papel, o que é que eu estou fazendo, como eu agiria se essa guerra não acontecesse, entendeu? Então, assim... eu sei que essas coisas vêm para a gente ser afrontado naquilo que nós não estamos fazendo. Então, vamos aproveitar esse momento para nós, como igreja, né, nos voltarmos para Cristo e orarmos ainda mais, sabe? Primeiro por nós, pela nossa casa, e agora, nesse momento, orar para que haja paz, para que encontrem uma maneira, né? Para que essas pessoas que não entendem e se voltam ou escolhem um grupo terrorista, para que eles encontrem também paz, e não só Israel. Mas nós, como cristãos, sabemos, né? Não é hoje, todos os dias nós precisamos orar para que haja paz ali, porque sabemos que ali é o lugar onde Cristo irá reinar.